Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 27. Atos 27. Vamos ler os versículos 13 ao 25. Uma leitura um pouquinho mais longa, mas uma leitura muito agradável. Atos 27, do 13 ao 25. Minha voz hoje está meio prejudicada, né? A garganta está ruim, mas vai dar tudo certo. Se você já encontrou Atos 27, do 13 ao 25, está ao lado de alguém que não tem Bíblia, compartilhe a sua, para que todos possam acompanhar a leitura do texto. Também já está projetado aqui. Atos 27, a partir do verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiram manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda. Uma ilha chamada Cauda. Onde, com muito custo, conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas, que viajava rebocado. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Também temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso, baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda, mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida, pois ontem à noite um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. Feche seus olhos por um momento. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra lida nessa noite. Deus, orienta-nos nessa noite ao refletir sobre a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, que possamos sair daqui sem dúvidas, mas com clareza e entendimento da Tua palavra. Deus, abençoa cada um que entrou por essas portas, que possa, Deus, sair daqui de uma forma diferente como chegou, que possa sair daqui, ó Deus, inspirado e levado pelo Teu Santo Espírito. Nós assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, ele é um texto que nos fala de um momento difícil na vida do apóstolo Paulo. Difícil na vida de vários homens que faziam parte da tripulação desse navio. O capítulo 27 de Atos, ele traz essa narrativa
numa sucessão de fatos que acontecem na vida de Paulo, que o levariam à presença do imperador em Roma para ser julgado. E é interessante que às vezes a gente não para prestar atenção numa coisa. Quando Deus tem um projeto na nossa vida, e nesse projeto, ou nesse processo, algumas coisas têm que acontecer, nada, por mais trágico que aconteça, vai impedir que esse projeto seja concluído. A gente precisa ter isso em mente. Porque muitas vezes nós nos aproximamos do Senhor, temos uma experiência com Deus, e depois de um certo tempo, muitos se desviam dos caminhos do Senhor, abandonam os caminhos do Senhor. Uns porque acham que não estão sendo atendidos, outros porque acham que estão fazendo muito para Deus e Deus não está fazendo nada por eles. Outros porque acham que as coisas de Deus têm que ser no seu tempo e não no tempo dele. E outras, tantas explicações que as pessoas dão por deixarem os caminhos do Senhor. Mas fato é e verdade é, irmãos, que muitas pessoas deixam os caminhos do Senhor porque eles não conseguem perseverar diante das dificuldades que aparecem nesse processo até chegar onde Deus prometeu, ou para aquilo que Deus prometeu na vida das pessoas. E aí se afastam, desanimam e vão experimentar outras coisas na sua vida. Paulo tinha um projeto de Deus na sua vida. Deus havia determinado para ele que, apesar dele ser um grande pregador do Evangelho, dele ser usado pelo Senhor poderosamente, ele precisaria ir até a presença do imperador romano naquela época. Ele precisaria ir à cidade de Roma. E ele passa por tantas experiências desagradáveis e difíceis, nas quais o poder de Deus se manifesta. Não para nessa tempestade, né? Quem já leu a história sabe que depois da tempestade, né, na ilha vão acontecer muitas coisas. Ele ainda vai pregar para um governador até o dia que ele vai chegar a Roma. Mas interessante, e eu queria que você se lembrasse sempre disso, os projetos de Deus nunca são frustrados. Lembre-se disso sempre, meu querido. Não importa o homem, não importa o inimigo, aquilo que Deus quer fazer, Deus fará e ponto final. E a gente precisa entender isso. Muito embora as pessoas não consigam entender essa onipotência de Deus que tem um projeto e vai acontecer, com a permissão de Deus naquilo que cabe a nós escolhermos. Paulo conversa com o capitão do navio e diz: olha, vem aí uma tempestade. E quando eu vejo Paulo no capítulo 26, 27, quando ele está para ser embarcado com aqueles soldados no navio, eu fico me lembrando de Elias, quando olha no monte e diz assim para o seu discípulo, né, vai lá e vê se vem uma nuvem, olha para o lado do mar, vê se vem uma nuvem. E ele vai 7 vezes lá e volta, e cadê? Nada de nuvem, né? Finalmente, na última vez, ele diz, tem uma nuvem lá do tamanho da mão de um homem, né? E aí Elias diz, se prepara, porque aí vem tempestade. É impressionante que quando Deus nos fala, Deus nos mostra alguma coisa, queridos. E quando eu digo nos mostra, eu digo todos nós que somos de Deus, porque Deus fala com pastor, com membro de igreja, Ele fala com todo mundo. Nós é que às vezes temos dificuldade de ouvir e entender Deus, mas Deus está falando conosco todos os dias. E é interessante que quando Deus fala e a gente crê e entende que é a voz de Deus, e vê, a gente já consegue visualizar o que Deus vai fazer. Elias está tendo a notícia de uma nuvem pequena, mas ele já está vendo na sua mente uma tempestade imensa chegando. Paulo está dizendo para este homem que uma tempestade gigantesca está vindo. Ele não fala isso de si mesmo, ele fala porque Deus havia orientado ele. Mas o capitão do navio não deu satisfação, os marinheiros não se preocuparam e todos embarcaram do mesmo jeito.
E a gente vê a partida deles aqui no início do texto, que é uma partida meio complicada. Diz que os ventos empurraram o navio. Eles tentam posicionar o navio a favor do vento e não conseguem, porque o vento que veio era um furacão, era uma tempestade grandiosa. Que coisa, né? Imagina agora aqueles homens ali dentro do navio, enfrentando aquela tempestade, aquela dificuldade. E em certo momento Paulo vai dizer para eles, no finalzinho do texto que nós lemos, dizer para eles, se tivessem me escutado, a gente não estaria passando isso. Quantas vezes você já esteve em algum lugar que alguém disse assim, se tivesse me escutado, isso não tinha acontecido? Hã? Quantas vezes você já ouviu o pai ou a mãe falar isso? Meu irmão, mãe é igual o profeta, é um problema sério. Quando uma mãe diz para não fazer uma coisa, o sujeito tema, depois você vai ouvir na sua orelha lá e vai queimar, né? Se tivesse me escutado. Escuta aí você que é casado, homem. Você que não é casado também vai aprendendo essa para não cometer erro depois. Quando a gente casa, o primeiro conselheiro que a gente tem que procurar, eu estou falando humanamente, é a nossa esposa. Cai nessa bobeira aí de que o homem é que resolve, é que decide. Se você não escutar a sua esposa e a sua esposa for mulher de Deus, você vai ouvir essa frase, eu te avisei. Se tivesse me escutado. Irmão, é sério, eu já falei isso aqui várias vezes, né? A mulher, ela tem uma sensibilidade muito maior do que o homem. Né? Você vê grupo de oração nas igrejas, é feito de quem? De homens? De mulheres. As mulheres se reúnem para orar, essa coisa toda. A mulher é mais sensível ao Espírito Santo de Deus, né? Verdade, o homem também tem características diferentes da mulher, não vou falar que agora não, vamos falar só da mulher esse pedacinho, né? Então a gente tem que ouvir, aprender a ouvir. Ouvir. Esses homens não escutaram Paulo e agora eles estão enfrentando uma tempestade. Aquele capitão, por maior experiência que ele tivesse com o mar, por mais que ele conhecesse o seu barco e os seus homens, agora ele está enfrentando uma tempestade desnecessariamente. Às vezes, queridos, nós insistimos contra uma palavra que vem de Deus e a gente não percebe essa palavra. Por isso é tão importante a gente aprender a fazer uma coisa. Senhor, eu quero muito isso, mas que seja feita a tua vontade. A gente precisa aprender isso, irmãos. Porque às vezes nós estamos insistindo, brigando por alguma coisa, e às vezes nós até conseguimos aquilo, e aquilo vai ser uma desgraça na vida da gente. Mas nós lutamos por aquilo que nós queremos, mas não vai ser a bênção que Deus preparou, porque a gente não está escutando o aviso de Deus na nossa vida. E eu quero te falar sobre tempestade. Todo mundo passa tempestade na sua vida. Às vezes nós passamos uma tempestade porque é necessário diante de uma situação que nós estamos vivendo. Às vezes nós entramos numa tempestade por causa dos outros. Já viram isso? Aquela história, fulano é meu amigo, que der para ele, dá para mim. Vai nessa não que você é furado, hein? Cuidado com esse negócio aí, hein? Cuidado. Às vezes a gente embarca num navio que vai para o meio do furacão e nós não precisávamos estar naquele navio. Mas nós entramos porque nós insistimos, nós quisemos, nós às vezes pulamos, o navio já está saindo, a gente vai, corre atrás e pula em cima do navio. Não sei se alguém já viveu uma situação como essa. Nós não precisamos daquilo, mas às vezes nós vamos naquilo, insistimos naquilo, nós queremos aquilo, nós lutamos por aquilo, mas aquilo não deveria estar na nossa vida. Isso é complicado, irmãos. Tá? E essa tempestade pode ser várias coisas, esse navio pode ser muitas coisas na vida da gente. Né? Esse navio pode ser um emprego. Eu já vi testemunho de pessoas agradecendo emprego e foi tudo, menos bênção em porta de Deus. Mas o cara achou que era a porta que Deus abriu. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Já vi tanta gente casar
E aquilo não era vontade de Deus, não era bênção. Pelo contrário, o sujeito estava arrumando um jugo para botar no pescoço. Mas insistiu, brigou e quis. E aí depois a tempestade vem, irmãos. Entenda isso. A tempestade, quando nós tomamos uma decisão errada, ela virá inevitavelmente. Não há como evitá-la. Olha o que está acontecendo aqui nesse momento. Essa tempestade gigantesca, esse furacão agora, está jogando esse barquinho de um lado para o outro. Eu ia até trazer uma imagem para a gente colocar aqui de um barco numa tempestade, né? Tem umas imagens muito boas, né? De barcos enfrentando tempestades. E vou dizer para vocês, hein? Deve ser uma coisa pavorosa. Deve ser uma coisa terrível. Você está num barco daquele que é muitas vezes maior do que a gente, mas comparado ao oceano ele não é nada. Absolutamente nada. E sendo jogado de um lado para o outro. E o desespero aparece nessas horas. Todas as vezes que um ser humano está numa tempestade, uma das suas primeiras reações é o desespero diante da grandiosidade do problema, diante da força daquele problema que vem na sua vida. E eu quero nessa noite falar com você sobre essa tempestade e 4 coisas que nós precisamos fazer quando a tempestade aparece. 4 reações que nós temos que ter na tempestade. Porque às vezes, ou quase sempre, nós reagimos mal à tempestade. A gente reage de uma forma errada. Nós vamos ver que esses homens no navio reagiram de uma forma errada àquela tempestade. E às vezes, o Senhor abençoa esse infeliz para ele comprar uma moto de verdade que não faz tanta bagunça, em nome de Jesus, né? Às vezes compra o melhor e não faz essa bagunça toda. Então, queridos, quando a pessoa está numa tempestade dessas, ele toma atitudes que só prejudicam ao invés de ajudar. Por quê? Porque o nervosismo, o desespero, o desequilíbrio diante da situação, leva a pessoa a tomar atitudes que, ao invés de ajudar, pioram ainda mais a situação. Uma tempestade, por exemplo, uma crise financeira. Eu conheço bem essa área, já vi as empresas onde eu trabalhei passarem por isso. Quando a crise chega, quando o vento está forte, quando você imagina que o casco do navio não vai aguentar e vai partir, vai pedaço para todo lado, as pessoas tomam decisões terríveis, pensando que aquilo é bom, mas aí piora mais ainda a situação. Esses homens vão tomar algumas atitudes aqui. A primeira coisa que a gente precisa aprender com esse texto, a fazer no momento de uma tempestade difícil, de algo que vem para complicar a nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente não ficar à deriva. Às vezes, diante de uma tempestade, diante de um problema, a gente perde o rumo, não sabe para onde ir. O que é ficar à deriva? É ficar desnorteado. Por que se usa essa palavra desnorteado? Que a bússola sempre aponta para o norte. Então, perde o norte, perde a direção, perde o ponto cardeal que deve ser seguido. Isso acontece. É a primeira coisa, e não devemos permitir isso. Pastor, não adianta falar isso porque eu não passo tempestade. A tempestade não chega nem perto de mim. Glória a Deus por isso, irmão. Melhor ainda que você tenha um mar tranquilo a vida toda. Glória a Deus por isso. Mas se a tempestade vier, lembre-se disso. Não perca a direção. Não fica à deriva. Um barco à deriva, ele fica rodando. Ele fica rodando e ele não consegue encontrar a direção para onde deve ir. Uma vida de uma pessoa que está passando uma situação dessa, às vezes, fica totalmente perdido. Ouve maus conselhos, são tantas ideias mirabolantes que aparecem. Eu estava lá em casa hoje, eu estava vendo eu não sei nem como é que aquilo chegou para mim, não sei se foi o WhatsApp, alguém mandou, um cara ensinando sobre investimentos. Eu fui dar uma olhada, de graça, né? Injeção na testa, de graça a gente toma, né? Nem esquenta, né?
Aí fui ver a palestra dele, realmente a aula dele é muito boa, o cara é muito inteligente, não cobra nada, é tudo de graça. Por incrível que pareça, a primeira vez que eu vejo alguém falar, prometer algo de graça e dar de graça mesmo, né? Porque sempre no final eles vendem alguma coisa, esse cara não vendeu nada, eu achei muito interessante. Mas eu falei com a Sandra, o tipo de coisa que ele está ensinando não é para qualquer um. E ele diz que é tão simples, que é tão fácil fazer aquilo, como fazer? Qualquer um pode fazer. Queridos, esse é o problema. Às vezes aparece algo para a gente, que a pessoa está dizendo, é tão simples fazer isso, olha como é fácil entender, olha como é fácil fazer. E você entra naquilo e vai olhar, de fácil não tem nada, de simples não tem nada. Pelo contrário, parece que o que ele ensina é muito fácil. Para começar já tem uma dificuldade. É tudo em inglês. Só aí elimina 90% de quem está interessado. Talvez até mais de 90%. Fora a complexidade do negócio que ele propõe para as pessoas fazerem. E diz que é fácil. É fácil. Só que depois que você entrar, fizer e não der certo, você vai gritar socorro para quem? Um banco americano? Uma empresa, uma corretora de valores americana? Você não sabe nem gritar. Às vezes você vai falar socorro, ele vai querer ouvir help, senão não vai ter jeito. E aí, como é que fica o negócio? Você está entendendo, querido? Às vezes, as crises, os problemas vêm, e a gente perde a direção, perde a noção de para onde a gente deve ir. E quando a tempestade vem, ela afeta o nosso lado moral, o nosso lado ético, o nosso lado espiritual, afeta o nosso lado familiar, afeta o nosso lado financeiro, afeta todas as áreas da nossa vida, queridos. Porque quando a tempestade vem e a onda está batendo no casco ali, está trazendo aquela agonia de que o seu barco pode se partir e afundar, olha, a agonia ali é grande. E aí você está ansioso por receber uma solução, por perceber algo mágico que vai acontecer, e você vai sair da crise. E uma coisa eu digo para vocês, não existe nenhuma crise pela qual qualquer ser humano possa passar que tenha uma solução mágica. Não existe isso. As soluções sempre são dolorosas, são difíceis, doem às vezes, mas quando elas são boas, elas vão provocar isso e vão trazer uma solução a curto não, a médio ou longo prazo na nossa vida. Mas não vai acontecer uma coisa assim, mágica, hoje tem a crise, a tempestade, amanhã o sol está brilhando. Não é assim que funcionam as coisas. Só que quem está dentro do furacão, quem está na tempestade, ele não quer uma coisa racional, ele quer uma coisa mágica. Estou certo ou estou errado? Você já passou por isso? A pessoa está vendo uma crise no casamento, ele quer uma coisa mágica. Ele quer fazer uma oração, que Deus vai lá, pegue a mulher dele, o marido, e junte todo mundo e resolva o problema na hora. Isso não existe. Quando acontece na hora, no dia seguinte todo mundo acorda e o sonho acaba de novo. Eu já passei por isso. Ser chamado, sair, andar 4, 5 quilômetros na casa do casal, chega lá, o negócio está feio, jogar a aliança tudo fora já, a briga está feia, e você conversa até de madrugada, você já não está aguentando mais, está doido para dormir, o olho chega a estar apertadinho, está parecendo até japonês já, e você aconselha, e você ora, e você conversa, e de repente parece que deu tudo certo. Aí você vai embora feliz, e no outro dia o telefone toca, e a coisa piorou 100%. Porque não existe solução mágica para as coisas. Não existe solução mágica. Seja crise familiar, seja crise financeira, seja crise espiritual, seja qualquer crise ou tempestade que alguém passa, não existe coisa mágica. E a gente precisa aprender isso. Tem uma parte que cabe a Deus, tem uma parte que cabe ao ser humano. Não adianta a gente querer pular nós e ficar contando só com a de Deus. Nós vamos ter que fazer a nossa.
para que a de Deus aconteça. Você entende isso, amém? Esses homens estão no navio e eles perderam o rumo. Eles não conseguem ver mais para onde estão indo. Qual é a direção correta? E naquele tempo não tinha os instrumentos que se tem hoje. Não se tem um telefone via satélite, né? Não tem outros equipamentos capazes, cartas náuticas de alto nível. Naquela época era uma coisa bem mais, vamos dizer assim, amadora em relação aos dias de hoje. E o verso 15 diz assim: o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Eles pararam. Eles viram que não adiantava fazer mais nada. O navio perdeu a direção, ficou ali rodando. Não tem mais o que fazer. Às vezes, queridos, nós não somos capazes de tomar essa posição diante de uma tempestade. De olhar e dizer: não há o que fazer, agora vamos ter que esperar em Deus. Eu estou me retirando do caso para esperar que Deus venha e age. A gente não consegue às vezes fazer isso. Não, nós estamos doidos para ouvir a ideia que o fulano trouxe, que o Beltrano trouxe, que o outro. Quanto mais aloprada a ideia, mais alegre a gente fica e esperançoso. Só que a gente esquece que as coisas não são mágicas. As coisas de Deus, milagre não é magia. Resposta de oração não é magia. Operação de Deus na vida de alguém não é magia. E as pessoas ficam esperando e querendo uma solução mágica para as coisas. Esses homens começaram a clamar todos os deuses que eles conheciam. Eles começaram a apelar para tudo naquele barco, porque eles perderam a direção. Eles ficaram à deriva. E eu te peço encarecidamente nessa noite, se você está atravessando um momento difícil, ou se você atravessar um momento difícil, não perca a direção. Lembre-se, Deus está olhando, queridos. Deus tem que ser o nosso norte. Deus tem que ser o nosso alvo, independente de onde nós estejamos, independente do que nós enfrentemos. Nós temos que olhar para Deus, queridos. Esses homens se desesperaram. Só havia uma pessoa tranquila nesse barco. Nós já vamos chegar lá. Só tinha uma pessoa tranquila ali. O resto, todo mundo está desesperado. Então, a primeira coisa que as pessoas fazem é isso, irmãos. As pessoas perdem a direção. As pessoas perdem a fé. As pessoas se entregam diante daquela luta, daquela tempestade que está acontecendo. Ao invés de recuar um pouquinho e dizer: Deus, mostra, Deus faz, direciona, traz a resposta correta. Não, nós esperamos a solução de outro homem, trazendo uma coisa milagrosa para a gente. Isso não vai acontecer, e se vier, você pode ter certeza, a situação ainda vai piorar mais ainda. Segunda coisa, não jogue tudo fora. Quando a gente está numa crise, a primeira ideia que passa na cabeça é a gente se livrar de coisas da nossa vida. Esses homens começaram a ver que a situação estava feia. O que o texto diz para a gente? Diz aqui para a gente nos versos 18 e 19, que depois que a tempestade começou a castigar violentamente o navio, eles lançaram fora a carga preciosa que eles estavam levando, eles jogaram fora. Presta atenção, eles jogaram a carga que eles estavam transportando fora, jogaram no mar. Prejuízo, perdeu tudo. Atitude de jogar fora os seus valores, jogar fora aquilo que é importante, querido. Às vezes, quando a gente está enfrentando uma dificuldade, uma tempestade, a primeira coisa que a gente faz é abrir mão dos nossos valores, dos princípios. A gente acha que abrindo mão dos valores e princípios de Deus na nossa vida, o vento vai acalmar. Não vai, pelo contrário, agora que ele vai soprar forte. Esses homens jogaram toda a carga fora e não adiantou absolutamente nada. O barco não melhorou a sua manobra. E agora, eu enrolei essa palavra, hein? A manobra dele, a capacidade de manobra dele não melhorou. Fica mais fácil, né? A capacidade de manobra dele não melhorou jogando a carga fora. Não adiantou nada. Eles jogaram coisas importantes no mar, mas isso não resolveu o problema.
Às vezes nós jogamos nossos princípios fora, nossos valores fora. A gente abre mão de coisas, pensando que isso vai resolver uma crise. Eu já vi pessoas em crise, enfrentando tempestades, abrirem mão das coisas de Deus e começarem a receber as influências de pessoas que não eram de Deus. E o vento não parou de soprar, o vento soprou mais forte ainda. Cuidado com isso. Não abra mão daquilo que tem valor, daquilo que tem importância na sua vida. Não jogue fora o que vale a pena. Às vezes nós fazemos isso e nós não podemos fazer. Aquelas pessoas fizeram isso. O verso ainda diz aqui, o verso 18, 19, desculpe, que eles lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Eles começaram a tirar os instrumentos importantes, os mastros, a parte importante do navio de navegação. Eles começaram a arrancar e jogar no mar. Como eles navegariam sem mastros? Se a única coisa que impulsionava o barco era o vento, onde as velas se sustentariam? Às vezes, queridos, quando nós estamos numa crise, enfrentando um momento difícil, a gente tira aquilo que é mais importante para a gente, e que vai ser necessário depois, e a gente joga fora, e depois não tem como recuperar. Isso é muito ruim. Então, lembre-se disso. Quando você estiver numa crise, numa tempestade, não jogue fora o que tem importância. Aquelas amizades valiosas, a sua busca com Deus, a sua fé, os princípios e valores do reino de Deus, não abra mão disso, porque isso, pelo contrário, não vai apaziguar, mas vai aumentar os ventos na sua vida. Terceira coisa, que é importante a gente também não fazer, eles se desesperaram. O desespero, irmãos, é uma palavra muito forte. Você já conheceu alguém desesperado realmente? Uma pessoa desesperada é uma pessoa que não tem nenhuma esperança. É alguém que não espera melhora de nada na sua vida. Uma pessoa desesperada é uma pessoa que não tem mais nada a perder. Ele não tem mais nada a perder, então ele está disposto a sacrificar a sua própria vida numa situação que ele está passando. O desespero é uma das coisas mais terríveis que existem na vida, queridos. É por isso que eu não gosto de certas músicas que falam, eu quero me desesperar. Você está doido, cara? Eu quero me alegrar, eu quero a presença de Deus, me desesperar nunca. Está doido? Desespero é algo terrível, queridos. Se você for olhar, se você for analisar direitinho, a história mostra isso para nós. Os kamikazes japoneses durante a Segunda Grande Guerra Mundial, o que eles faziam? Quando eles já não tinham mais balas na sua metralhadora do seu avião, não tinham mais bombas para disparar, eles lançavam os seus próprios aviões contra os navios americanos ou os objetivos lá. Eles se matavam ali, eles não tinham esperança, eles estavam desesperados, ou seja, não há mais solução para aquilo que nós estamos vendo. Então agora, até a minha vida serve de arma e acabo com tudo. Quando o desespero chega, irmãos, as pessoas, se matam. Quando o desespero chega, as pessoas dão cabo da sua vida. O que você acha que Judas sentiu quando ele se matou? Ele estava desesperado, ele entendeu naquela hora que ele entregou para a morte, não foi um homem qualquer, não foi um líder de um movimento, mas que ele entregou para a morte o Filho de Deus. E aí o desespero entrou na vida dele. O desespero é terrível, irmãos. Nunca se desespere diante de nenhuma situação. Esfrie a cabeça, procure ajuda, procure conforto, procure consolo. Saiba que por mais difícil que as coisas estejam, Deus está olhando, está vendo as suas dificuldades, querido. Deus não é cego, não é surdo e não é mudo. Ele sabe o que a gente passa. E por pior que seja para nós, Ele está de olho em tudo. E Ele está preparando o melhor para nós. Sabe por quê, queridos? Depois da tempestade é que vem a parte boa. Mas a tempestade tem que ser atravessada, tem que ser superada. A gente não pode cair ou ser derrotado na tempestade.
Então, desespero jamais. Nunca se desespere na sua vida diante de nada. Olha o que o texto diz para a gente. O verso 20 diz: não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós a grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Ou seja, não tem mais jeito. Agora nós vamos sentar e vamos morrer. Essa era a ideia daqueles marinheiros, daqueles homens que estavam enfrentando aquele momento. Agora não adianta mais nada. Volto a dizer, nesse barco cheio de pessoas, só tinha uma pessoa que estava em paz e tranquila. Só Paulo estava sossegado. Paulo já sabia que a tempestade vinha. Paulo já sabia que a decisão de sair não era boa e nem deveria ter acontecido. Paulo sabia que Deus estava no controle das coisas. Paulo não se desesperou. Paulo não perdeu a direção. Paulo não se angustiou. Paulo sabia que Deus daria jeito naquela situação. É difícil às vezes, querido, eu sei. É complicado às vezes. Mas nós precisamos nos manter equilibrados. Saiba de uma coisa: toda vez que uma grande tempestade se abate na nossa vida, uma grande tempestade, um furacão de problemas nos pega, você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, meu amado: se você não correu atrás daquele furacão, se você não quis entrar naquele barco, se você não insistiu com aquela situação e ela aconteceu, Deus está preparando algo tremendo para você. Pode ter certeza absoluta disso. Porque na hora que passa, aí vem a vitória e as coisas vão se acalmar. Então saiba disso, não se apavore não, está vindo, é difícil, o vento está soprando. É porque Deus está preparando coisa muito melhor e muito maior. Tenha certeza absoluta disso. A quarta e última coisa que eu quero dizer para vocês: não perca a promessa de vista. Olha só o que diz aqui o verso de número 22, foi até o 25, eu não vou ler todo, né? Mas ele diz assim: Deus apareceu a Paulo e disse para ele: é importante que você vá à presença de César. Deus está acalmando a situação, está dizendo para Paulo: Paulo, não vai acontecer nada não, Paulo, você tem que ir à presença de César. Os meus projetos, os meus propósitos, eles nunca são frustrados. Fica tranquilo, fique em paz. E aí Paulo vai então e procura aqueles homens agora e fala da promessa de Deus para eles. E diz para eles: fica tranquilo. Você já pensou? Imagina você num navio, fazendo aquele cruzeiro dos seus sonhos, hein? Aquele navio gigante, maravilhoso, né? Eu já tive muito sonho de ir num negócio desse, mas eu tenho medo de cair na água, que eu não sei nadar. E acho que nem colete salva-vida capaz de puxar o colete para o fundo, de tão ruim que eu sou de água, né? E além disso tem tubarão ainda, né? Eu vejo muito filme de tubarão, então não quero saber de água não. Aí, querido, você está naquele navio gigantesco, maravilhoso, fantástico, né? Eu não consigo entender porque que um navio de cruzeiro lindo daquele, no meio do mar, tem piscina lá dentro. Não sei, estranho, né? Mas cada qual com o seu cada qual, né? E aí você está lá lindo, maravilhoso, curtindo aquilo tudo, e de repente vem a tempestade, e o vento começa a sacudir aquele barcão. Já passou um aperto assim? Eu passei um aperto assim na barca, Rio-Niterói. Quando eu trabalhava, eu tinha que atravessar para o Rio. Gente, você não tem noção, quando o cara fala: gente, está acontecendo um imprevisto aqui, que não sei o quê, e todo mundo caçando colete lá, todo apavorado. Ó, que susto com o negócio. Eu só lembrava de uma coisa: não sei nadar. Só lembrava disso, não é nada. E o camarada mandou o pessoal pegar o colete lá e tal, e depois a barca, o negócio deu um descontrole, ela bateu do outro lado do rio, né? Deu aquela pancada, todo mundo apavorado, mas pelo menos bateu ali, a gente já pulava e ia embora, né? Mas foi um susto danado na época aquilo, foi em 2002 ou 2003, não me lembro direito. Aí, queridos, você está naquele barco e acontece uma coisa dessa. Aí chega o capitão no microfone e diz: gente, fica tranquilo. Foi assim que Paulo falou com ele: fica tranquilo que o barco vai afundar. E aí? O coração dispara, né?
Mas só que não esperaram o Paulo falar o resto, tem mais, tem uma vírgula ali, né? Mas ninguém vai morrer. Assim são as coisas de Deus, querido. Lembra, há uma promessa de Deus para a sua vida. Então não importa a tempestade que está vindo, não importa a altura das ondas, não importa que o seu barco seja fraco, importa que mesmo que o barco afunde, Deus não vai te deixar morrer. Paulo está trazendo essa notícia fantástica para ele: não perca de vista as promessas de Deus para a sua vida. Você sabe quantas promessas tem na Bíblia? Tem mais de 7.000 promessas de Deus para nós. Mais de 7.000, queridos. A gente nem sabe todas que tem. Nunca nem imaginamos todas as promessas que tem aqui na Bíblia. Mas uma, a gente tem que se agarrar a ela. O resto eu podemos até esquecer. Mas uma nós temos que nos agarrar. Que um dia nós iremos morar com o Senhor por toda a eternidade. Essa é a que vale realmente. Podia não ter as outras, nenhuma delas. Mas só essa já bastaria para nós. Então, queridos, Deus vai trazer a solução. Não importa em que área da vida seja a crise, não importa onde seja o problema, não perca seu norte, não perca a direção, não abra mão dos valores de Deus na sua vida, não deixe o desespero tomar conta da situação, não deixe as pessoas que estão à sua volta te levarem a um estresse tão grande na situação que você perca a sua fé. Não deixe isso acontecer. Deus tem promessas para você e Ele vai cumprir todas elas. Como se diz, né, juridicamente, ipsis literis, detalhe por detalhe, palavra por palavra, Deus vai cumprir na sua vida. Paulo tinha essa clareza, tinha essa certeza, queridos. Olha, uma coisa eu digo para vocês: um homem e uma mulher de fé, que está baseado no Senhor, gente, ele é perigoso para o diabo. Perigoso para o diabo. Alguém que está cheio de fé, que não teme nada mais, que ele só teme ao Senhor. Esse homem, essa mulher, é um perigo para o diabo. Mas, queridos, esse homem, essa mulher, é solução em toda e qualquer crise. Porque nunca vai se desesperar, nunca vai se entregar. Porque mesmo que o nosso corpo morra, o nosso espírito estará com Deus. E a gente precisa lembrar disso todos os dias da nossa vida, queridos. Todos os dias. Paulo tinha certeza absoluta disso. Por isso Paulo não temeu, por isso Paulo não se entregou, por isso Paulo não fraquejou em momento algum. Paulo até chamou a atenção deles, não precisava acontecer nada disso. Mas já que aconteceu, agora vocês vão ver quem é o meu Deus. E eu acho fantástico quando Paulo diz para ele assim: o Deus em quem eu creio e a quem eu sirvo falou comigo. Você já viu coisa mais poderosa do que numa crise você poder dizer isso para alguém? O meu Deus, que eu creio e é poderoso, Ele falou comigo. Isso não vai acabar desse jeito. Querido, quando você tem essa fé, essa certeza, meu irmão, você supera qualquer problema, qualquer dificuldade. Quantas pessoas se desesperaram nessa pandemia? Crentes e não crentes, ou crentes em tantas diversidades de coisas, se desesperaram, se apavoraram. Nossa, eu vou dizer para vocês, eu nunca vi tanta gente com medo de morrer. Gente, como o pessoal estava apavorado. Se você chegava perto, já ficava apavorado. Se desse um tossido ali, um espirro, a coisa era feia. Eu e a Sandra não mudamos nada. Claro, tomamos algumas precauções necessárias, básicas, mas não deixamos de estar na igreja, não deixamos de cumprimentar as pessoas, né? E nós tivemos só 4 vezes Covid, né? Só 4 vezes que a gente sabe. Mas não morremos, nem ficamos mal. Foi uma coisa simples. E quantos aí tiveram uma única vez e morreram? Querido, não se desespere diante dos problemas. Deus sabe de todas as coisas. E lembre o que eu digo sempre para vocês: Ele tem o melhor para todos nós. Que Deus abençoe sua vida.
Hoje também é dia da